Queridos irmãos e irmãs, neste 16º domingo do tempo comum, Jesus nos apresenta 3 parábolas. A parábola do joio e do trigo, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento na massa. No domingo passado, nós meditávamos sobre a parábola do semeador. Dos 4 terrenos, um só vingou, ou seja, o solo fértil. Foi ali que a semente foi lançada, nasceu, cresceu e frutificou. Só que essa semente continua ainda com os obstáculos. Esse solo, ele vai ter muitas tentações, como nós vemos no evangelho de hoje, sobretudo na parábola do joio e do trigo. Vamos compreender esta parábola. Com a vinda do Messias, acreditava-se que não existiria mais o mal. Então, o Messias iria sanar, extinguir todo o mal do mundo. O mundo seria um mar de rosas. Haveria apenas o bem. O próprio João Batista, o precursor, aquele que preparou os caminhos do Senhor, preparou a vinda do Messias, diz: Ele, o Messias, limpará a sua eira e recolherá o trigo no celeiro. As palhas, porém, serão queimadas no fogo inextinguível. Ou seja, o que fosse mal seria extinto, seria queimado. No entanto, Jesus não pensava tanto como João Batista pregava. Jesus amava estar com os pecadores. Ele não queria destruí-los. Jesus fazia refeição com os pecadores. Inclusive, foi visitar até a casa de Zaqueu e lá fez refeição com ele. Os discípulos também tinham essa visão de extinguir o mal. Tiago e João, por exemplo, que não gostavam dos samaritanos, os judeus realmente tinham dificuldade em lidar com os samaritanos. Esses 2 discípulos, chamados filhos de trovão, disse: Senhor, envia um raio dos céus e mata-os. Jesus não fez isso, Jesus não atendeu esse pedido. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no campo. Que campo seria esse? O mundo. Que mundo? Qual mundo? A palavra Adam, de onde vem Adão, significa terra. Então, Adam, terra, sou eu, esse terreno sou eu. Sou feito do pó. Lembra-te que és pó e ao pó retornarás. Então, esta semente é lançada no meu terreno, é lançada em mim. É o meu coração. E nos diz o texto que enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Enquanto todos dormiam. Que sono seria este? O sono espiritual, a desatenção com relação à palavra boa que foi semeada do nosso coração. Significa a falta de vigilância. Foi o que aconteceu com os nossos primeiros pais no paraíso, quando a serpente os tentou. Em vez de eles obedecerem a Deus, desatentos, dormindo espiritualmente, atenderam às insídias da serpente. Semear joio ou outra erva no campo de outro agricultor era uma forma que as pessoas no mundo antigo tinham de se vingar de seus inimigos. Além de semear ervas daninhas, elas salgavam o campo. Que coisa estranha! Tudo na tentativa de atrapalhar a colheita. Isso se tornou um problema tão grave que o governo romano estipulou punições para aqueles que fossem pegos em tais atos. Os agricultores vingativos costumavam semear uma espécie de erva daninha, cuja semente era quase idêntica à do trigo. No início, eram iguais, mas, conforme as plantas se desenvolviam, as ervas daninhas se tornavam aparentes, ou seja, logo apareciam. O mestre não faz qualquer tentativa de resolver o problema durante o crescimento da safra, a fim de que as plantas boas não fossem danificadas.
só no tempo da colheita, quando se armazenaria o trigo e aí se poderia queimar o joio. Santo Agostinho já dizia que a igreja é composta também do joio. Há joio na igreja. A igreja presente no mundo é sempre um corpus per mixtum, diz ele, ou seja, é um corpo misto, uma mistura de cristãos autênticos e indivíduos que são batizados, mas não vivem a fé. É importante essa observação. A linha que separa o bem do mal não passa entre um indivíduo e outro, entre um grupo e outro, entre uma nação e outra nação. Passa dentro do coração de cada homem. A presença do mal nos outros e em nós nos incomoda. A presença do joio nos torna intolerantes e impacientes. Não temos paciência até com as nossas próprias falhas. Não aceitamos os nossos erros e muitas vezes até mentimos. Fazemos algo de errado e somos capazes até de negar. Então, na tentativa de nós resolvermos um problema, criamos outro. A nossa forma de arrancar o mal em nós, infelizmente, é cometendo outro mal. Isso também com relação ao outro. A nossa forma de nós arrancarmos o mal do outro é cometendo um outro mal àquele que nós dizemos que está errado. Os maiores desastres da humanidade aconteceram na tentativa de eliminar o mal. Veja o que Hitler, por exemplo, fez, tentando salvaguardar uma raça pura, a raça alemã que ele acreditava ser, e os outros eram impuros. Olha o desastre que aconteceu, milhões de seres humanos mortos. O triunfo do bem acontecerá apenas no final e somente por Deus. Só os anjos dos céus podem fazer um diagnóstico correto daquilo que é bem e mal. A igreja não é uma seita de puros. Nela há lugar para todos. Por isso que você está nela. Por isso que eu estou nela. Malgrado as minhas falhas e fraquezas, eu estou na igreja. Apesar das tuas falhas e fraquezas, nosso Senhor te ama. Ele é paciente contigo e comigo também. Nós que não somos conosco, nós temos muito receio de lidar com as nossas feridas. Nós temos medo de falarmos que somos pecadores, falhos. Mas isso é grandeza diante de Deus. Nosso Senhor é mestre em saber trabalhar com dificuldades e com erros. Ele sabe lidar com canas rachadas muito bem. Nós não, mas ele sabe. Imagine, por exemplo, se Saulo fosse extinto quando perseguia os cristãos no caminho de Damasco. Imagine se nós não tivéssemos o apóstolo dos gentios. Imagine se ele fosse logo morto, trucidado, arrancado, se ele fosse considerado um joio que deveria ser queimado. Não teríamos as belíssimas epístolas que ele escreveu para nós. O cristianismo teria uma outra faceta. Não teríamos o grande pregador. O joio pode se transformar em trigo. Saulo se transformou em Paulo. Caiu Saulo, de Santo Agostinho, levantou-se Paulo. Caiu o perseguidor, levantou-se o pregador. Na cruz, nosso Senhor morre ao lado de um ladrão, que no primeiro momento seria, de dois, né? Que no primeiro momento seria um joio, ou seria joios. Porém, vocês viram o que aconteceu, nós vimos o que aconteceu. Nos últimos minutos da vida de um deles, ele roubou o reino dos céus. O primeiro santo canonizado foi quem? Um ladrão, canonizado pelo próprio Cristo. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele escancarou as portas do céu, foi um arrombador das portas dos céus, porque se reconheceu pecador. Nós sim pecamos, disse ele.
né? Nós sim pecamos, ele não, ele é justo, dizia o bom ladrão para o outro. Os disciplinadores precipitados frequentemente expulsam o melhor e mantêm o pior. E pode acontecer, como disse Jesus, que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. O pedregulho pode se transformar num diamante. E em seguida, Nosso Senhor nos conta a parábola do grão de mostarda, o crescimento mais externo do reino de Deus. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Nós esperávamos que o reino dos céus fosse comparado, por exemplo, a nobres coisas, coisas grandes. Jesus poderia ter dito: o reino dos céus é como o oceano em largura e profundidade. O reino dos céus é como uma grande cordilheira. O reino de Deus começou de forma humilde e despretensiosa. O que significa comparar o reino dos céus a um grão de mostarda? Significa que os cidadãos do reino dos céus, naquele momento, se resumiam em quem? Em Jesus e seus discípulos. Era algo tão pequeno, tão invisível. É como é a igreja hoje no cosmos, né? No mundo hoje, em comparação com o número de pessoas, o número de cristãos é pouco. De fato, o reino dos céus começou com um menino deitado numa manjedoura. Ali foi o primeiro sinal. Jesus nasce numa família pobre, cresce numa família pobre e não tinha nem onde reclinar a cabeça no tempo da sua missão. Seus discípulos eram homens iletrados. Jesus ainda foi entregue nas mãos de homens ou dos homens maus. Foi preso, foi torturado e crucificado como malfeitor no meio de ladrões. Quem visse de fora diria: não vai ser propagado esse reino vai ser extinto. Jesus termina numa cruz. E o grande ensinamento é esse: grandes resultados se desenvolvem a partir de pequenos começos. O reino dos céus era pequeno, mas em crescimento. De grão em grão formam-se as areias do mar. Pequeníssimas, mas vai se formando. De gota em gota se gera o oceano. A partir de pequenos gravetos, os pássaros fazem os seus ninhos. De tijolo em tijolo se constroem os grandes castelos. Embora a semente de mostarda seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas. Embora, digamos, esse trigo que está dentro de mim pareça ser muito pouco, mas quando vai crescendo, vai se desenvolvendo de tal forma que torna-se algo grandioso. Nós vimos que essas parábolas, essa parábola do grão de mostarda e do fermento na massa é muito otimista. Nosso Senhor diz: olha, mesmo que o joio esteja presente, esse trigo, quando for levedado aí com fermento, essa semente pequeníssima, quando for adubada, quando for cuidada, vai se tornando grandiosa, e onde há o pecado, superabunda a graça. A igreja se expandiu, sobretudo em Pentecostes, e em seguida se alastrou por todo o mundo, por toda a Ásia, a África, a Europa, até chegar em nós. As aves que se aninham sobre as aves que se aninham sobre a árvore, na verdade, representa quem? Representa todo o povo, todas as nações. E a parábola do fermento, que é a influência invisível do reino de Deus, escondido, mas em ação, esse fermento. A influência do fermento é rápida, silenciosa e eficaz. E assim a influência da graça, a obra da graça que se iniciou no nosso coração, não permanece inquieta, essa obra da graça. Paulatinamente vai influenciar a nossa consciência, a nossa mente, as nossas afeições, vai transformar a nossa vontade até que todo homem, ou seja, até que todo ser humano seja afetado pelo seu poder e ocorra uma completa transformação. Sim, irmãos. Deixemos que essa semente pequeníssima germine dentro de nós e se torne uma árvore frondosa,
onde as aves do céu possam aí pousar e sejamos luzeiros para o mundo no qual nós estamos inseridos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.